Você já pensou em fazer um arranjo de orquídeas em vaso e ter orquídeas de várias cores diferentes florescendo ao mesmo tempo? Eu tive essa ideia e resolvi fazer esse arranjo de orquídeas cattleyas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar o passo a passo de como eu fiz esse arranjo. Então assista esse vídeo até o final e veja todos os detalhes desse replante bem diferente. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, para estar fazendo esse arranjo, eu escolhi essas 3 orquídeas aqui. Elas são todas híbridas e elas têm no cruzamento a mesma orquídea Cattleya, que é a Trichortrite. Aí foram feitos vários cruzamentos com essa Cattleya e o resultado foram esses híbridos aqui, com cores diferentes. A primeira plantinha que eu escolhi para colocar nesse arranjo é a Potinara Lemon Tree. Ela é uma Cattleya amarela, bem bonita, eu vou deixar foto dela aqui no vídeo. Ela veio uma planta bem bonita, lembrando que essas orquídeas são aquelas que eu comprei lá no Orquidário Santa Bárbara. A outra orquídea que eu escolhi para colocar nesse arranjo é a Potinara Love Passion. Ela é uma orquídea muito bonita também. Veio uma planta bem grande, bem touceiradinha. Eu cortei bastante as raízes delas, porque elas acabam perdendo mesmo as raízes com a viagem. Mas depois elas brotam raízes novas. É só replantar e cuidar direitinho. E a outra orquídea que eu escolhi para colocar aqui nesse arranjo é um cruzamento da Potinara Lemon Tree com a LC Trichortrite. Como ela é um cruzamento, não dá para ter certeza absoluta da cor, mas eu vou deixar a foto que está lá no site aqui no vídeo. Ela veio uma planta menor do que as outras, mas ela também está bem bonitinha. Então agora eu vou começar a montar o arranjo com essas orquídeas. Eu vou começar amarrando essas orquídeas nessa madeirinha aqui. Essa madeira é um pedaço de cama que eu achei jogada na rua. Muito provavelmente isso aqui é sucupira. É uma madeira bem pesada, bem resistente e as orquídeas costumam gostar muito desse tipo de madeira. Eu vou pegar aqui um pouquinho do musgo esfagno, vou fazer uma caminha para colocar a orquídea por cima. O esfagno ajuda a segurar um pouquinho de umidade, porque essa madeira ela é bem seca e impermeável. Agora eu vou pegar aqui a primeira orquídea que eu quero amarrar aqui nessa madeirinha, vou posicionar ela aqui em cima do esfagno, aí é só amarrar ela de uma forma que ela fique bem firme. Eu vou usar aqui para estar amarrando essa minha orquídea o barbante. Aí eu vou passar ele aqui em cima do rizoma dela, e vou dando voltas até ela ficar bem firme. Depois que a orquídea já estiver enraizada, é só a gente cortar esse barbante. Se não quiser cortar, não precisa, porque ele vai apodrecer com o tempo. Terminei aqui de amarrar o barbante e ela ficou bem firme aqui na madeira. Agora eu vou pegar a outra orquídea que eu escolhi para colocar nesse arranjo e vou amarrar ela aqui do lado. É o mesmo processo, eu vou posicionar ela aqui na madeirinha e vou enrolar o barbante. E depois eu vou amarrar porque eu quero essas orquídeas bem presas aqui nessa madeirinha. As 2 primeiras já estão bem presas aqui, agora é hora de colocar a terceira orquídea. E é o mesmo processo, eu vou posicionar ela aqui na madeirinha de uma forma que ela tenha espaço para se desenvolver. Então, eu estou colocando a parte de trás dela encostada nas outras orquídeas e estou deixando a parte da frente dela livre. Assim, ela vai ter toda essa frente aqui para crescer. Aí, é só passar o barbante, deixar ela bem firme e amarrar. Já terminei de amarrar as orquídeas aqui na madeirinha. Esse excesso de barbante é só cortar e eu vou acoplar essa madeirinha no vasinho. O vaso que eu vou usar é esse daqui. Ele é um cachepô bem grande, eu não sei o tamanho exato dele, mas ele é maior do que uma cuia 21. E eu fiz vários furos nele para deixar as orquídeas bem ventiladas. Eu vou colocar um pouco de isopor aqui no fundo desse vaso, coloco uma quantidade boa de isopor porque ele vai ajudar a deixar o vaso mais leve. Aí agora eu vou colocando aqui por cima desse isopor o substrato, que é um substrato inerte. Eu uso aqui o carvão, o caco de telha e a pedra brita, e também o isopor. Ficou desse jeito aqui a primeira camada de substrato.
Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui por cima, bem pouquinho, uma camada bem rala. Eu tô colocando porque as minhas orquídeas ficam em um local bem seco. E ficou desse jeito. Agora eu vou pegar o meu tronquinho aqui, onde eu amarrei as orquídeas, e vou posicionar ele aqui em cima dessa primeira camada de substrato. E agora é só completar com o substrato. Vou colocar o isopor, a pedra brita, o caco de telha aqui ao redor desse tronquinho com a orquídea. Vou terminar de colocar o substrato e volto para mostrar como que ficou esse arranjo. Antes de terminar de colocar o substrato, eu resolvi tutorar essas orquídeas, porque elas tinham ficado meio tortas aqui no vaso. Então eu coloquei aqui esses palitos para deixar ela mais certinha aqui no vaso e mais firme também. Já terminei de colocar aqui o substrato e ficou assim o meu replante. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui ao redor desse vaso, só para segurar um pouquinho de umidade. Lembrando que essa minha orquídea, ela fica aqui na minha varanda. É um local que pega sol, um local bem seco e um local coberto. Se a sua orquídea fica no tempo, em um local que ela pega chuva direto, eu recomendo que você não use tanto esfagno assim no seu replante. Eu coloco uma quantidade maior de esfagno porque no local que eu cultivo essas orquídeas, eu não faço regas frequentes nela. Eu rego a cada 3 dias, 2 dias, por isso que eu coloco uma quantidade maior de esfagno. Assim eu consigo fazer com que elas fiquem úmidas por mais tempo e eu não vou precisar regar tanto. E ficou assim o meu arranjo de catleias. Agora é esperar elas soltarem raízes novas, aí eu vou dependurar elas lá na minha varanda. Elas estão com alguns machucadinhos nas folhas, mas isso é em decorrência da viagem. Elas vieram dentro de uma caixa, vieram lá de São Paulo e por mais que o orquidário embale bem as orquídeas, isso pode acontecer. Mas as próximas folhas novas que vierem vão vir super saudável e sem manchas nenhuma. É só a gente cuidar delas direitinho que elas se recuperam bem rápido. Agora é esperar elas se desenvolverem e quem sabe aí no próximo ano vem florações. Se elas florescerem todas ao mesmo tempo, vai ficar um arranjo super bonito. Uma dica para sua orquídea Cattleya recém-replantada e enraizar rápido é você deixar esse vaso com a Cattleya em um local mais sombreado e úmido do seu orquidário. Aí depois que ela soltar as primeiras raizinhas, aí você pode colocar em um local com mais luminosidade e pegando aquele solzinho filtrado que as Cattleyas gostam. Eu costumo fazer também aqui nas minhas orquídeas recém-replantadas, principalmente essas que eu compro e vêm pelos correios, a aplicação da água oxigenada volume 10 uma vez por semana. Tem vídeo aí no canal onde eu ensino como fazer essa aplicação da água oxigenada. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Mas a receitinha é 4 colheres de sopa de água oxigenada para 1 litro d'água. Uma outra coisa importante que eu queria falar sobre os arranjos de orquídeas. Sempre que você for fazer um arranjo de orquídea, procure usar orquídeas da mesma espécie. Igual esse arranjo aqui, eu fiz com as orquídeas Cattleyas. Elas vão precisar da mesma luminosidade para se desenvolver. Se eu tivesse colocado aqui uma Cattleya e uma orquídea Phalaenopsis, por exemplo, não iria dar certo, porque a Cattleya precisa de muito mais luminosidade para se desenvolver e florescer do que a orquídea Phalaenopsis. Então, sempre que você for fazer um arranjo de orquídeas, observe esses detalhes sobre o cultivo de diferentes espécies. E se for possível, tenta colocar orquídeas parecidas, orquídeas da mesma espécie. Eu gosto muito de fazer arranjos, então em breve eu vou trazer outros arranjos de orquídeas aqui no canal. Me conta aí nos comentários o que você achou desse meu arranjo com as orquídeas Cattleyas e também dessa forma de replante. E se você gostou desse vídeo, deixa o like que ele é muito importante para mim.
E para mais dicas de cultivo sobre as orquídeas, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser fortalecer a criação de conteúdo desse canal, clica no botãozinho do Valeu embaixo do vídeo e faça a sua contribuição. Gratidão a você que assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!